Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Este é um seminário da disciplina Composição e Valor Nutricional dos Alimentos, ministrada pelo professor Paulo Henrique Fonseca da Silva. E o tema do nosso seminário de hoje é o amendoim. Primeiramente, um breve histórico. O amendoim é uma espécie de leguminosa amplamente utilizada na alimentação humana. São produzidas abaixo do solo e elas têm uma característica muito importante, que é a fixação de nitrogênio nas suas raízes com a ajuda de algumas bactérias. Portanto, essas bactérias e o amendoim vivem em simbiose, e essa relação é benéfica para ambas. A espécie Arachis hipogyea é uma das mais comuns utilizadas na alimentação humana, sendo amplamente distribuída em diversos países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Nesses países ela se apresenta de forma natural, ou seja, não foi trazida por nenhum colonizador. Elas são naturalmente dessas regiões. Escavações na região do Peru encontraram sementes de amendoim em sítios arqueológicos que datam de 3.700 anos atrás, o que mostra que o cultivo dessa leguminosa já era muito comum aqui na América muito antes da chegada dos colonizadores, ou seja, os colonizadores que levaram o amendoim para a Europa e para diversos outros países da África, por exemplo. Esse gênero Arachis possui mais de 80 diferentes espécies de amendoim. O Brasil possui a maior quantidade dessas espécies, que é em torno de 63. E dessas 63, 46 dessas espécies são exclusivamente encontradas apenas em território brasileiro. No Brasil, a produção em escala do amendoim começou no início da década de 70 e década de 80. Sendo que nesse período o Brasil foi considerado um dos maiores produtores de amendoim do mundo. Tinha mais de 700 mil hectares de amendoim plantados, o que gerava uma produção de cerca de 900 mil toneladas de amendoim por ano. Atualmente a produção mundial gira em torno de 30 milhões de toneladas, sendo que a China é o principal produtor dessa leguminosa. Atualmente no Brasil são plantados cerca de 90 mil hectares, com uma produção de cerca de 300 mil toneladas por ano. De todo este montante, o estado de São Paulo é um dos principais produtores, com cerca de 80% de toda a produção nacional de amendoim. Por exemplo, no ano de 2015, o amendoim foi responsável por arrecadar 753 milhões de dólares para o Brasil, o que mostra a importância econômica desse produto, não só para o país como um todo, mas principalmente para as pequenas propriedades agrícolas, que são as principais produtoras de amendoim aqui no Brasil. Além de tudo isso, o amendoim é uma importante fonte de nutrientes na alimentação humana, uma vez que é rico principalmente em proteínas e gorduras, o que será falado mais à frente neste vídeo. Ele é utilizado amplamente em diversos produtos, como por exemplo a margarina, mas um dos mais interessantes é que o amendoim pode ser utilizado para a produção de biodiesel, um combustível ecologicamente correto que foi desenvolvido para substituir a queima de combustíveis fósseis nos veículos. Além disso, devido à sua característica de conseguir fixar nitrogênio através daquela relação que eu contei anteriormente com as bactérias, isso permite ao amendoim melhorar muito a qualidade do solo no qual ele é plantado. Então, muitos produtores utilizam o amendoim entre as safras de plantação de outros produtos, como por exemplo a cana-de-açúcar, uma vez que a cana, por exemplo, ela degrada muito o solo. Então o produtor se utiliza do amendoim como uma tentativa de enriquecer este solo novamente, uma vez que ele vai fixar este nitrogênio naquele solo ali, aumentando a fertilidade e propiciando que ele consiga utilizá-lo mais vezes para a produção de outros produtos. Para finalizar essa introdução, duas curiosidades. A primeira é que mesmo sem alguma comprovação científica, o amendoim é considerado por muitas pessoas como um alimento afrodisíaco. E a segunda curiosidade, existe um recorde mundial para a ingestão de amendoim, onde a pessoa ingeriu 1 grão por vez, um total de 100 grãos, em um tempo de 59,2 segundos. Agora falando um pouco sobre a composição e o valor nutricional do alimento em discussão. O amendoim é uma leguminosa que apresenta alto valor calórico devido à presença de altas quantidades de lipídios, que contabilizam 9 calorias a cada grama.
De acordo com a tabela TACO da 4ª edição, o amendoim possui cerca de 540 calorias a cada 100 gramas, além de 27 gramas de proteína, 20 gramas de carboidratos e 44 de gordura, para cada 100 gramas da leguminosa. De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, os alimentos consumidos devem ter um perfil completo de aminoácidos indispensáveis, para que seja uma proteína que satisfaça as necessidades diárias de cada indivíduo. O amendoim apresenta quantidades consideráveis de leucina, isoleucina, fenilalanina, histidina e valina. No entanto, assim como os outros alimentos de origem vegetal, ele é limitante para um tipo de aminoácido. Então, ele precisa de uma complementação. O aminoácido limitante do amendoim é a histidina, por isso que é importante encontrar outra fonte alimentar que seja rica nesse aminoácido para conseguir um perfil aminoacídico completo. A histidina pode ser encontrada em nozes e castanha do Pará, por exemplo. Portanto, essa associação com o amendoim, ela pode trazer um perfil bem interessante e completo. Dentre a composição de ácidos graxos, o amendoim possui a maior parte de ácidos graxos insaturados, mas também há uma fração de saturados. Dentre os ácidos graxos presentes no amendoim estão o ácido palmítico, o ácido esteárico, o ácido araquídico, o ácido oleico, o ácido linoleico, o ácido beênico, o ácido lignocérico e o ácido eicosenoico. Apesar do amendoim ser uma boa fonte de proteína e possuir bastantes aminoácidos, tirando a parte do seu aminoácido limitante, ele possui certos fatores antinutricionais que podem prejudicar a absorção de nutrientes e sua digestibilidade. Dentre esses fatores estão os inibidores de tripsina e quimiocina, os fitatos, os taninos e as saponinas. Para diminuir a presença desses fatores, recomenda-se que a leguminosa seja deixada em remolho por cerca de 12 horas, e dessa forma será possível melhorar a qualidade da absorção desses nutrientes, inclusive dos aminoácidos e proteínas. Um fator importante para comentar sobre o amendoim é que quando ele está submetido a condições inadequadas de conservação, ele pode apresentar certos teores de aflatoxinas, que são substâncias tóxicas produzidas por fungos que trazem danos aos seres humanos que ingerem essas toxinas. Bom, ainda falando sobre a composição e o valor nutricional do amendoim, vale ressaltar que o que vai ser explícito aqui é sobre o amendoim tanto torrado quanto cru. Então, os valores apresentados vão ser de micronutrientes, vitaminas e fibra. No amendoim cru, por 100 gramas de parte comestível, ele tem 8 gramas de fibra, 171 mg de magnésio, 407 mg de fósforo, 580 mg de potássio. E entre as vitaminas, que o amendoim possui é piridoxina, tiamina, riboflavina. Aqui está em maior quantidade a niacina, que é 10,18 mg por 100 gramas. Já com o amendoim torrado, ele apresenta uma variação no nível dos micronutrientes e dos outros valores. Dos micronutrientes que eu ressaltei aqui, ele vai ficar com 159 mg de magnésio, 261 mg de fósforo, e um fator importante é com ele torrado ou salgado, o teor de sódio dele sobe da taxa referencial para 376 mg de sódio. Do potássio de 580 vai para 496 mg. Aí a fibra varia muito pouco. No cru era 8 gramas, no com ele torrado fica 7,8. E o teor de niacina cai para 7,47 mg. Uma característica importante também do amendoim é que ele possui substâncias alergênicas. E dentre elas, 19 são algumas proteínas que induzem alergias mediadas pela IgE, um anticorpo. E quando o amendoim passa pelo processo de torragem, essa quantidade alergênica, o potencial alergênico dessas substâncias aumenta. Vale ressaltar também que tem reações cruzadas, que são quando outros alimentos podem induzir alergias iguais ou parecidas às do amendoim. É o que acontece com a soja, por exemplo. Tem uma proteína que chama BET-VL, que é uma proteína alergênica, e que tanto a soja e o amendoim possuem. Com isso, se você consumir a soja ou o amendoim, se a pessoa tiver alergia, ela irá desenvolver os sintomas. O amendoim, por ser um alimento rico em lipídios e proteínas, ele apresenta uma qualidade nutricional muito grande e é energético proteico. O consumo dessa oleaginosa, rica em ácidos graxos poli e monoinsaturados, traz inúmeros benefícios à saúde, como a presença da coenzima Q10 em sua composição, que faz com que haja um menor risco de doenças cardiovasculares, uma vez que ela melhora o bombeamento sanguíneo.
O seu alto teor lipídico e de fibras auxilia também na manutenção da perda de peso. Lembrando que ele deve ser consumido em quantidades adequadas para cada indivíduo. E o consumo dele também vai favorecer com o controle do apetite e da saciedade. Outra característica importante é a presença dos tocoferóis, a vitamina E em sua composição, que vai corroborar com a saúde, mantendo os níveis de LDL baixos em comparação com a HDL, devido à sua ação antioxidante. Outro composto interessante é o beta-caroteno, também presente nessa leguminosa, e a sua função é sequestrar os radicais livres encontrados nessa dieta, e ele vai agir como um antioxidante e vai agir também sobre doenças relacionadas à pele e à visão. E devido a essa riqueza também de minerais e vitaminas, ao consumir o amendoim, previne-se a deficiência destes e, consequentemente, o surgimento de patologias associadas a essas deficiências, como a anemia ferropriva decorrente da deficiência do ferro, que é um mineral amplamente encontrado no amendoim. Em relação aos fatores antinutricionais do amendoim, apesar de seus efeitos deletérios, eles oferecem também efeito antioxidante, antitumoral e anti-inflamatório. E, por fim, devido à presença de polifenóis, principalmente o resveratrol, no amendoim, o seu consumo permite a redução da inflamação das artérias coronárias, prevenindo doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e até mesmo câncer. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades físico-químicas do amendoim. A gente sabe que ele é formado pela casca, a qual nós damos o nome também de pericarpo. Ele é formado pelo perisperma, que é também o tegumento. E a gente sabe que ele é formado, além disso, pelo endosperma, pelo embrião e pela amêndoa. A amêndoa é essa que representa 70% de 67% a 71% da constituição desse grão de amendoim, né, que realmente é a parte de maior quantidade nesse grão, é a parte que é de interesse da indústria. Por meio de um conteúdo médio, pegando um apanhado químico, ela é formada, esse grão de amendoim, por água, por carboidrato, por fibra e por cinzas. Pegando essa parte e transformando ela um pouco na parte nutricional, o conteúdo de proteínas de um grão de amendoim é razoavelmente e mais ou menos por tabela de 22% a 30%, podendo variar de acordo com a forma de cultivo, de acordo com a localidade, de acordo com a estação do ano, de acordo com a maturidade da semente. Então, vários fatores aí podem influenciar nessa questão da maturidade da semente. Ele é um grão altamente energético, a gente sabe que ele é rico em óleo esse que é rico em ácidos graxos insaturados. Quais ácidos graxos insaturados? Os ácidos graxos linoleico e oleico. Então a gente sabe que esse óleo, por ter uma alta qualidade nutricional, ele vai determinar um expressivo valor em os países de primeiro mundo e países que têm uma certa dificuldade de suplementar. Além disso, esse grão de amendoim também vai apresentar alta taxa de vitamina E, vitamina B1 e ácido fólico. Ele é rico em alguns minerais, potássio, fósforo e zinco. Isso tudo torna o amendoim uma ótima estratégia, uma vez que ele tem uma boa digestibilidade, ele tem pouca diferença em relação ao alimento cru, cozido ou com qualquer tipo de preparação. Bom, a partir do momento que o amendoim entrou na indústria, a gente precisa passar por um processo que aí a gente vai ter que fazer um descascamento desse grão e a gente vai ter que ter a separação entre aquela amêndoa e aquela casca para possíveis reaproveitamento da indústria. A gente sabe que essa separação ela é feita em algumas formas manuais em algumas pequenas propriedades. Ele é utilizada pela indústria de uma forma mais mecânica, com auxílio de alguns ventiladores para fazer a sucção dessas cascas, né? E aí a gente vai ter essa separação direitinho após elas terem sido prensadas em algumas esteiras. Quanto ao uso dela na indústria, a gente sabe que ela é muito bem reaproveitada. A casca, ela pode ser aproveitada para fazer plástico, para fazer gesso, para fazer abrasivos, para fazer combustível, como por exemplo o biodiesel. A gente sabe que o amendoim, de uma forma, aquela amêndoa, ela também é utilizada na fabricação de celulose, na fabricação de mucilagem. Ela é fabricada pela indústria farmacêutica, ela é fabricada pela indústria alimentícia, como por exemplo na popular paçoquinha. Ela é utilizada no ramo de conservas. E além disso, a gente tem a planta como um todo do amendoim, um aproveitamento, por exemplo, das partes aéreas dela, para a gente estar fazendo alguns fenos vegetais. Então ela é uma planta, de certa forma, completa e muito bem aproveitada. Antes de nós entendermos as funcionalidades do amendoim, precisamos entender primeiramente o que são alimentos funcionais. Bom, os alimentos funcionais são aqueles aos quais se garante comprovadamente a característica da obtenção de certos benefícios para uma ou mais funções do organismo. Além disso, esses alimentos possuem moléculas biologicamente ativas que são intrínsecas e inerentes à composição desses alimentos.
Esses alimentos são amplamente utilizados no tratamento e prevenção de certas doenças e distúrbios metabólicos e são ótimos aliados para vários perfis dietéticos. A funcionalidade do amendoim foi muito discriminada por ele ser considerado um alimento de alto teor calórico. Entretanto, ele, se introduzido na dieta de maneira equilibrada e adequada, é um ótimo aliado e um ótimo alimento funcional. Além disso, o amendoim possui uma digestibilidade mais lenta devido às suas características composicionais proteicas e lipídicas já citadas, além de ser um alimento muito nutritivo e energético. Dentre as características funcionais dos amendoins, podemos citar que os ácidos graxos monoinsaturados no amendoim atuam na diminuição da oxidação, o aumento da captura de colesterol ruim LDL no sangue e o aumento das taxas de colesterol bom HDL. Além disso, são fontes de ômega 6 e 3, atuando moderadamente na captura de triglicérides no sangue. Além disso, eles também atuam como renovadores celulares ao captar radicais livres, prevenindo o envelhecimento. Foi comprovado que em diferentes preparações o amendoim pode ter propriedades nutricionais diferentes. Como, por exemplo, quando assado, o amendoim possui uma taxa de 22% maior de ácido percumárico, que é um importante antioxidante. Além disso, ele também possui outras substâncias importantes que são anticancerígenas, como o beta-azitosterol e o resveratrol. Além disso, a partir do amendoim podem ser produzidos vários subprodutos com ótimos teores de proteínas e lipídios, como por exemplo manteigas, óleos, cremes, farinhas e leite. Além disso, os amendoins também estão presentes em vários tipos de preparações e receitas. Muito obrigado por nos ouvir.